Bom dia, gente, tudo bom? Olha, esse assunto que nós vamos trazer hoje, né, que é o conteúdo que está em Fisicoquímica, o assunto é chamado de soluções, né? Soluções é para o pessoal do segundo ano, ok? Para vocês poderem fazer a atividade aí com mais tranquilidade. A gente precisa saber desses termos aqui que significam cada um, para que vocês tenham mais segurança na questão de se desenvolver melhor os exercícios de vocês. Lembrando que esse assunto também está no seu livro didático, né? No primeiro capítulo, aí vocês vão entender com mais, né, afinco o assunto completo, né? Esses slides aí é mais para complementar a atividade de vocês, ok? Então, quem tiver dúvidas, recorre lá no livro didático, ele está mais detalhado, enfim, tem mais, ele está mais rico, né? Tem mais exemplos para vocês poderem aprender melhor, certo? Então, veja bem, primeiramente, a gente precisa saber o que significa soluções, né? Eu sei que muitos não estudaram química ano passado, mas esse assunto está bem fácil de entendimento e com certeza vocês vão conseguir fazer o exercício com tranquilidade. Então, soluções, na verdade, é um tipo de mistura homogênea, certo? A mistura homogênea, para a gente se lembrar lá no nono ano, por exemplo, que vocês já devem ter visto, é aquela mistura onde eu só consigo observar uma única fase, né? Por exemplo, se ela for água e açúcar, depois que eu dissolvi o açúcar na água, eu só vou conseguir enxergar um líquido transparente. Caso alguém chegue para tomar essa água com açúcar, a primeira, né, visual vai achar que só tem água ali. Eu só vou conseguir enxergar praticamente o solvente, que é a água, não é? Então, para que eu tenha uma solução, eu preciso no mínimo de duas substâncias, certo? Posso colocar mais de uma substância, mais de duas substâncias? Claro, pode sim. Mas a princípio, para eu ter uma solução, eu tenho que ter no mínimo duas substâncias, onde uma vai se comportar como soluto e a outra como solvente. O que é o soluto? É aquela substância que se dissolve no solvente, né? Então, por exemplo, sal e água. Eu tenho o sal, uma colher de sal, que vai ser o soluto da solução, ele vai se dissolver na água. E a água, na verdade, ela é considerada o solvente universal, ou seja, ela tem uma capacidade de dissolver bastante substâncias. Então, a maioria das soluções que nós temos são soluções onde o solvente é a água. E a gente chama essas soluções de soluções aquosas, ok? Existem soluções alcoólicas, é o caso das bebidas, né, que a gente tem aí no mercado, as cervejas, a cachaça, onde o solvente a gente sabe que é o quê? O álcool etílico, tá certo? Mas na maioria dos casos nós temos soluções aquosas. E aqui nós temos no slide seguinte os tipos de soluções, onde nós vamos ver que existem soluções eletrolíticas. O que significa isso? Que conduzem eletricidade. É o caso, por exemplo, do sal e água. Quando eu dissolvo o sal na água, eu vou ter que vai produzir ali dentro microscopicamente, né? Se eu tivesse um microscópio e observasse isso aí, eu ia perceber que existem íons em solução, ou seja, a partícula de sal de cozinha, né, o cloreto de sódio, vai se dissolver a ponto de se quebrar a partícula dele. Ele se solta, liberando íons. Na vai para um canto, Na+, e Cl vai para outro lugar, liberando aí íons na solução. Veja que existe aí, olha, uma corrente elétrica onde passa a solução, não é? Eletrolítica. E aí a lâmpadazinha ela se acende. Significa que existe aí uma corrente elétrica, certo? Ela conduz a eletricidade. Aí nós temos também as soluções moleculares. É o caso, por exemplo, da água com açúcar. Quando eu dissolvo o açúcar na água, a molécula de água ela fica intacta. A molécula de açúcar, perdão, fica intacta, né? Ela não se quebra liberando íons. Ela apenas é envolvida por várias moléculas de água. E aí, quando eu for colocar
esse esquema, né, de bateria, eu vou observar que a lâmpada ela não vai acender, ou seja, não vai conduzir eletricidade. Então, eu tenho soluções eletrolíticas e moleculares, certo? No próximo slide, nós vamos observar justamente esse tipo de dissolução. A gente vê que existem coisas diferentes acontecendo. É o caso, por exemplo, não é? Quando eu vou colocar o açúcar e ponho lá na água, dissolvo, e eu tenho aí uma dissolução. Como é o nome dessa dissolução? Existe um nomezinho específico para ela, que é a chamada solvatação. É importante vocês saberem desses termos, tá, pessoal? E no caso de soluções que eu tenho, por exemplo, íons, quando eu vou dissolver esse composto, por exemplo, aqui nós temos HCl, não é? Ácido clorídrico. O ácido que a gente usa aí, olha, para desentupir o sanitário, né? O ácido muriático, como a gente conhece no mercado. Então, se eu colocar um pouquinho dele na água, não vai se comportar da mesma maneira que o açúcar. Ele vai liberar íons, vai formar uma solução eletrolítica. E o processo de dissolução é chamado de ionização. Todos os dois se dissolvem, só que as soluções iônicas têm um processo de ionização e as moleculares de solvatação, tá bom, gente? A diferença maior é essa aí que vocês precisam saber. Então, também aqui, mais detalhadamente, a gente tem o processo de dissolução do cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, que a gente estava conversando anteriormente. Então, veja aqui, as partículas, elas se dissolvem de tal forma que se quebram, formando íons, que é o caso do sal de cozinha, não é? Aí a gente tem a dissociação, tá certo, galerinha? E para isso, para que eu forme uma solução química, né, eu tenho que ter uma quantidade de máxima, não é, de soluto que possa se dissolver no solvente. Então, existe aí, olha, um mecanismo que a gente descobre que é o coeficiente de solubilidade. É outro termo aí que vocês precisam realmente saber, e isso aqui talvez é o mais importante de todos. Então, é bom que vocês entendam o que significa, né? E é uma coisa muito simples de se entender. Por exemplo, o que é que significa o coeficiente de solubilidade? Quando a gente vai colocar uma colher de açúcar na água, a gente vai, mistura e tem ali um copo de garapa, né? Água com açúcar. Mas se eu quiser deixar mais docinha essa solução, eu vou aumentando a quantidade de açúcar, não vou? Vai chegar um ponto que eu coloco 2, 3, 4 colheres e eu vou observar que quando eu vou colocando, à medida que eu vou aumentando a quantidade, eu vou percebendo que essa quantidade limite de dissolução já foi ultrapassada, né? Vai ter ali no fundo do recipiente, no fundo do copo, uma quantidade de açúcar que não consegue ser dissolvida. Por mais que eu mexa, né? Por mais que eu coloque força para agitar esse copo com água e açúcar, quando eu terminar de dissolver aquilo ali, a quantidade excedente vai toda para baixo do copo, não é? Para o fundo do copo. Então, o coeficiente de solubilidade é isso, é a quantidade máxima que o soluto é capaz de se dissolver numa quantidade padrão de solvente, não é? Por exemplo, um copo com água. E a gente tem um termo aí, olha, a uma dada temperatura. Essa temperatura ela é crucial. Por quê? Porque se eu, por acaso, quiser aquecer a água com açúcar, vou fazer uma calda, né? Uma calda de caramelo. As meninas aí que gostam de cozinhar. Eu vou e aqueço aquilo ali. Eu vou realmente conseguir dissolver, não é? Agora, existem casos de solutos, né? Que é o contrário, se comporta de forma contrária. E aí eu vou atrás de quê? De procurar fazer o mecanismo de esfriar. Coloco no congelador e eu tenho aí uma solução que consegue se dissolver melhor o soluto numa temperatura mais baixa. Existem solutos que se comportam de forma diferente, né? Então, aqui nós temos um exemplo, como a gente estava conversando. Nesse caso, nós temos o KNO3, é o óxido de nitrato, aliás, nitrato de potássio. É o sal que dá o salitre na casa da gente, né, nas paredes. As paredes começam a cair, né, aqueles pedacinhos, ali é o salitre, formado por esse composto aí, esse nitrato de potássio. Então, se eu coloco o nitrato de potássio 10 gramas aí, olha, nesse copinho com água, eu tenho uma solução que ainda não atingiu o coeficiente de solubilidade, tá bem fraquinho, né? Então, a gente chama isso de solução insaturada, ou seja, eu ainda não atingi o coeficiente de solubilidade. À medida que eu vou aumentando, eu chego nesse limite. Veja que
essa quantidade aí, ó, 20,99 é a quantidade mesmo, limite do KS, né? Do coeficiente de solubilidade. Então, eu cheguei na quantidade máxima que ele pode dissolver em 100 gramas de água. Se eu ultrapassar, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma quantidade excedente aí no fundo do copo. Então, eu tenho 3 tipos de soluções aí, não é? Insaturada, eu não atingi ainda o coeficiente, o limite máximo, não é? Tenho a solução saturada, ou seja, já chegou no limite de dissolução. E aí, quando eu ultrapasso essa quantidade limite, não é? Quando eu vejo ali, olha, 259 gramas, não é? Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo, tá certo? E nisso a gente joga no gráfico. Olha como é que o gráfico se comporta aí. Nós temos no livro esses gráficos, hein, gente? É bom que vocês deem uma olhadinha lá. Então, quando a gente tem o gráfico aqui, olha, vai mostrando que a curva em si, olha, são chamadas de soluções saturadas. Então, toda essa curvazinha aqui, formada por vários pontos, a junção de vários pontos, mostra que existe o limite máximo de dissolução. E abaixo dessa curva nós temos as soluções insaturadas e acima as soluções que estão com a quantidade de excedente, né, de dissoluto no fundo do recipiente, tá certo? À medida que eu aumento a temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior é essa dissolução. No caso aqui, que o gráfico está mostrando que ela está descendo, né, está ficando menor, o que é que vai acontecer? À medida que eu aumento a temperatura, essa solução aí acontece o contrário, né? Então, existem solutos que se comportam de forma contrária daquele que a gente prevê. Então, a gente vê que abaixo do gráfico nós temos as soluções insaturadas também. Acima são aquelas que estão com quantidade excedente de soluto. E em cima mesmo, nos pontinhos aí que nós temos o gráfico em si, nós temos as soluções saturadas. Olha só, temos as soluções aqui que a gente chama de soluções onde o soluto é o gás carbônico, né? Perdão, gente. E aqui ó, a gente tem um exemplo fantástico, né, no nosso dia a dia, que são os refrigerantes. Observe que quanto mais eu aumento a temperatura do refrigerante, se eu coloco ele no sol, por exemplo, eu tomar um refrigerante bem quente, abrir, o que é que vai acontecer com esse refrigerante, né? Vai borbulhar com bastante força, né? A gente vai ter aí, acontece até de derramar o refrigerante. Então, perceba que o gás, ele não consegue ficar no refrigerante quando ele está com a temperatura alta, né? Quando ele está quente. O que é que acontece? Quando a gente coloca esse refrigerante na geladeira, no congelador, por exemplo, a gente vai observar que quando a gente abre o refrigerante, não tem tantas bolhas, não é? Por quê? Porque o gás, ele se comporta melhor, ele fica na solução quando a solução está fria, gelada, ok? Então, a pressão aí, ela é muito importante nesse sentido. Quanto maior a pressão, menor a temperatura, né? Então, veja aqui. A gente tem aí, olha, que a solubilidade, né, do gás aumenta com o aumento da pressão, tá certo? Então, era isso que eu ia trazer para vocês, certo, gente? Fiquem prestando atenção nessa parte aqui dos refrigerantes, que eu acredito que vocês têm uma questão lá que vocês vão tentar responder. E caso tenha dúvidas, eu estou aqui para ajudar, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.